Oi, tudo bem? Meu nome é Radassa, esse é o primeiro vídeo do meu canal e eu tô nervosa, não vou mentir. E o mais engraçado é que não tem ninguém aqui, mas eu imagino que eu estou falando com alguém. Não sei, pode ser só minha irmã, não sabemos. Mas, enfim, o tema do meu primeiro vídeo, eu gostaria de falar, não sei, algo que eu tô sentindo no coração, que eu tô precisando falar com as pessoas, sabe? Que é sobre por que exigimos tantos dos outros, mas em realidade não fazemos nada demais. Eu acho que você talvez já escutou esse tema em algum lugar, talvez pulou o vídeo ou não. Não sei, mas nisso eu não queria falar coisas vazias ou comparações ou algo do estilo, porque ia ficar muito em vão e talvez vocês não iam se conectar tanto. Mas eu gostaria de contar histórias minhas enquanto eu uso maquiagem, eu passo maquiagem, desculpa, porque eu tinha que me maquiar antes, só que eu fiquei com preguiça e tudo, porque já tá tarde, né? E aí eu decidi, não, por que não? E aí aproveito e mostro os produtos baratos, e a maioria sem marcas conhecidas, que funciona igual, sabe? Vocês vão ver que são tudo. Entendeu? Não é menosprezando nem nada, mas é a verdade. E não pra vocês não terem desculpas de, ai, não vou usar maquiagem porque não é da marca tal, não é assim, pode me dar alergia. Pois não, você vai testando e vai descobrindo se vai te dar alergia ou não, entendeu? Primeiramente, eu venho com hidratante, qualquer marca, gente. A não ser se alguma marca vá me patrocinar, eu vou te dizer, não, essa marca é a melhor. Não, brincadeira, gente. Eu não sou tão mentirosa, não. Aí você vai hidratar sua pele. E aí, enquanto isso, eu vou tentando aqui lembrar que história que eu ia contar pra vocês, que eu não lembro. É, então, a história que eu ia contar pra vocês era sobre como eu percebi que em realidade eu sou uma pessoa tóxica e tudo de. Não que eu me odeie nem nada. Não. Aprendendo a olhar pra si mesmo, sabe? Aí eu me dei conta que eu sou essa pessoa que eu tanto apontava o dedo depois que eu comecei a prestar atenção nos meus atos. E uma história que eu vou contar pra vocês, não querendo minimizar todo o mal que eu já fiz pra alguém, nada disso. Uma introdução, acho justo uma introdução ou não. E ok, então é o seguinte: quando eu era criança, até a minha adolescência, eu era uma pessoa que escutava, sentia claramente que estava sendo maltratados, estavam fazendo piadinhas sobre mim, porém eu ficava calada e dava risada e ficava todo mundo bem, porque até porque não era nada demais, claramente. Só que as pessoas abusam, é certo isso. Quando você é muito boa, você é boa demais, ingênua demais, é certo que dizem, as pessoas abusam disso, sabe? Ok, mas quando eu criei consciência disso, como que as pessoas, tipo, essa não vai me proporcionar nada, não vai mudar nada na minha vida, não tem pais importantes, assim, que eu não vou tratar ela bem, que eu não vou ganhar nada. Aí as pessoas, tipo, estão cagando mesmo. A palavra é essa. Cagando pra você. Você é uma pessoa invisível. Ok, tudo bem. E aí, o que eu dizia, quando eu tomei consciência disso, eu tinha mais ou menos 6 anos, jovem. Uma menina jovem. Só que sim, eu com pequena já notava a diferença com os professores. Tipo, professores tinham seus preferidos, claramente. Tios, avós, entendeu? E aí eu fui notando isso. E eu não entendia por quê. Mas por quê? Por ter mais de dinheiro, afinidade com os pais. E minha mãe era super popular. Eu sou de um lugar muito pequeno.
E minha mãe era super popular, ou seja, aparentemente todo mundo gostava dela. Mas quando a gente tava, tipo, só ou algo assim, a gente, eu falo, os filhos dela, né? No caso, meus irmãos e eu, as pessoas, tipo, não se importava tanto em aparentar. Eu acho que eu fiz mal esse nariz, era só pra botar aqui, ó. Foi mal aí, galera. Enfim, e, e então, eu mudei de cidade com 14 anos. E aí eu percebi que nesse novo lugar acontecia a mesma coisa. E aí eu comecei a pensar, ué, eu mudei de lugar, são outras pessoas, não conheço minha família nem nada. É algo pessoal. Uma menina tinha já 15 já. É algo pessoal. Então as pessoas faziam piada, faziam comentários sobre a aparência, sobre meu jeito, sobre tudo, tudo. Sobre até como eu falava, como eu andava, como eu me vestia, tudo era comentado e eu sempre rindo. Que engraçado. Não, ela, tipo, eu tinha. Aparentava que eu não me importava com nada, né? Tudo bem, né? Parecia até um personagem de desenho animado. Mas enfim, mas enfim. Então, o que aconteceu? Eu chegava em casa e me odiava, tipo, não porque não porque eu me sentia inferior ou algo do estilo. Não, mas eu me odiava por como eu permitia isso, era o que eu pensava. Como eu permiti? Por que eu permito isso? Então eu começava a me questionar e dando bronca em mim, sabe? Como eu me permito? Como eu permito? Então às vezes eu não conseguia dormir com esses pensamentos. Até que aos poucos eu fui mudando e botando limite nas pessoas. E quando eu colocava limite nas pessoas, não, como que você já escutava outro tipo de crítica, sabe? Como, nossa, como você se acha? Então, nossa, como sua autoestima é tão lá em cima. Esse tipo de crítica já não era mais sobre. Não vou falar sobre as outras porque o tema aqui não é me fazer de coitadinha nem nada, e sim comentar porque eu notei que eu sou uma pessoa tóxica. Então, o que aconteceu? E aí eu comecei a botar limite. E quando você vai fazendo tantas coisas em, em vários dias seguidos, isso se torna rotina. E depois, quando se torna rotina, você nem percebe o que você está fazendo. Ou seja, já estava demais. Não era que eu estava na defensiva todo o tempo. Eu já estava demais no sentido insuportável mesmo, de ninguém me aguentar. Nem eu me aguentava. E agora eu chegava em casa e ficava com o pensamento de por que eu tratei fulano assim, por que tão chato eu sou, entendeu? E aí nisso, galera, eu só sei que eu fui essa pessoa, até hoje eu sou, mas eu tô em processo, né? Porque é tipo deixar de fumar ou deixar algum vício, você tá em processo e em qualquer momento você pode cair, a gente sabe disso. Mas enfim, então quando eu me dei conta, quando a ficha caiu, que eu tava insuportável, que nem eu me aguentava, foi esse ano, estamos em 2025, caso você seja do futuro. E aí eu comecei a me dar conta, sabe? Que eu tava chato pra caralho, muito chato, nem eu me aguentava, nem minha família me aguentava. E aí foi quando outro vídeo eu conto pra vocês coisas do meu ao redor, coisas que mudaram, que também influenciaram. Mas, enfim, E aí o que foi que eu fiz? Eu pedi perdão para algumas amigas do passado. Não que eu queira as suas amizades de volta, nada disso, nem porque eu quero, nem porque eu me sinto sozinha e por isso que eu vou me aproximar delas. Não, pra ficar em paz, sabe? Pra deitar na cama sem nenhum peso na consciência. Você deve estar se perguntando, como você se deu conta? Eu tava saindo com um menino
ele de outra nacionalidade. E a gente não se entendia muito bem pelo o fato do idioma, né? Só que aí tudo bem, tudo bem, entre aspas. E aí até ele fazia umas brincadeiras, mas aqui, como eu repito outra vez, o tema não é ele, sim eu. Entendeu? O tema não é falar mal dele. Ele tinha seus temas também, mas vamos falar dos meus, que é sobre que eu fazia umas brincadeiras e ele não gostava. Aí ele olhou pra mim e falou assim: eu não gostei disso. Eu pensei que era brincadeira e a gente não se entendia muito bem por causa do idioma e eu continuei fazendo essa brincadeira que ele tinha me dito. Eu não gostei disso. Ok, então o que aconteceu? Ele não tinha gostado de algumas brincadeiras que eu fazia, de mau gosto e tudo mais. Ele também fazia, mas enfim. E aí, só que de outros tipos, sabe? E aí, ok, né? Então, o que aconteceu, galera? Um dia ele veio me ver. E aí, eu tava, tipo, cansadona. Eu tinha feito várias coisas durante esse dia. Foi um dia bem estressante. E tava perto do meu aniversário, quanto mais perto do meu aniversário, mais estressada. Eu não sei vocês, mas eu não sei porque me bate uma tristeza no meu aniversário, mas enfim. E aí é o seguinte, e aí ele vem me ver, né, e era de manhã, e ele pergunta assim, nos vemos à noite? Ele todo animado, todo contente, tava muito contente, se notava que ele queria me ver à noite. E eu olho pra cara dele, assim, falo assim, não. E aí ele faz, tipo, a cara dele cai, sabe? Ele fala assim, ok. Entendi. Só que eu não tinha entendido nada, eu tava meio dormida, não tinha, né? E aí, ok. Então, o que acontece? Ele fala assim, muito obrigada por tudo. Tudo bem? Tipo, desaparece. Um ghosting ele me deu. Essa palavra tá de moda. Um dia eu vou ver esse vídeo e vai, nossa, que brega. Enfim. Então, desapareceu da minha vida. Até hoje, eu não sei nada dele. Não sei nem se ele tá vivo. Tomara que sim, espero que sim. Só que aí, esse episódio me serviu muito. Primeiro, que eu tenho que aprender esse idioma que ele falava. É muito importante saber esse idioma. Inglês. Vou falar inglês? É, melhor, né? Não vamos fazer personagem aqui. Enfim. E que eu tenho que mudar isso. Isso foi... Entendeu? Eu tenho que mudar isso. Não tá certo. Não tá certo. Não tá certo mesmo. E aí foi quando eu percebi que sim, eu sou uma pessoa tóxica e estou em processo para ser uma pessoa de luz. De luz já é demais, né, gente? Como é que eu... Não, aí já tô pedindo demais. Mas sou uma melhor pessoa. As pessoas que me rodeiam merecem, sabe? Não são má pessoas. Porém, nesse processo, que eu ainda tô nesse processo, eu também me afastei de pessoas. Porque, tipo assim, eu não acho justo. Radassa, não queria que alguém falasse comigo por educação. Uma pessoa que claramente não gosta de mim, não gosta. Eu não queria que essa pessoa me convidasse para suas coisas por educação, algo do estilo. Não, para quê? Não, isso não é genuíno, não, entendeu? Então, se eu não quero isso pra mim, eu não quero isso pra ninguém. E eu me afastei de pessoas também que eu não era sincera, sabe? O meu sentimento não era sincero para essas pessoas, eu me afastei. Não porque eu odeio elas, não porque são más pessoas, péssimas pessoas. Não, porque... Então, galerinha... Eu fiz um pai de estudo. Eu estudei nos outros dias. O que, Radassa? Que foi que você estudou? Umas coisas aí. Uma antropóloga, eu acho que é o nome da... Que ela escreveu um livro. Ela é espanhola. Eu esqueci seu nome. Miriam. Lembrei do nada. E ela fala sobre inveja e tudo mais. Sobre essas coisas, sabe?
E ela fala uma coisa tão interessante que eu não sabia que era considerada inveja. Pra mim, na minha cabeça, inveja era só quando você deseja algo que alguém tem, porém você não quer que essa pessoa tenha. Ou seja, você quer estar melhor do que fulano. Enfim. E aí ela fala uma coisa tão interessante que eu acho que eu vou deixar o nome dela por aqui. E se alguém se interessar, e se alguém fala espanhol, é top. Vocês vão gostar muito. Enfim, ela fala que a inveja é um sinal de algo que você quer. E se é um sinal de algo que você quer, você já sabe o que tem que fazer. Por exemplo, eu vou na sua casa e eu gosto muito da decoração do seu quarto. Então, supostamente para ela isso é inveja. Então, se eu gostei da decoração do seu quarto, eu já sei o que eu vou querer pro meu quarto. Entendeu? Entenderam? Interessante, eu nunca tinha visto desse modo. E ela fala que é algo do ser humano. Sim, isso sabemos. Algo do ser humano, ou seja, todos nós somos invejosos em algum ponto, em algum momento da vida já fomos invejosos. E outra coisa que ela fala, que eu me senti muito mal, que eu fazia muito, porém eu não me dava conta, eu pensava que eu estava sendo sincera, engraçada, porque assim eu fui com as minhas amigas de infância, e elas também, sabe, dava risada e tudo. Mas depois que eu saí da minha bolha, eu vi que não, eu só era uma pessoa deselegante, uma pessoa chata. E é o seguinte, é duro, gente, não é tão simples eu estar falando tudo isso. Duro, eu tô quebrando meu ego. Dói muito eu dizer essas coisas pra vocês. Tá doendo muito. Eu não vou dizer que eu sou uma pessoa sem ego, que seria uma mentira. Eu tenho muito orgulho. Sou muito orgulhosa. Isso não é tão legal às vezes. Não é legal. Você tem um olhar pra vida mais chato, sabe? Tudo pra você toma no peito, tudo pessoal. Enfim. Então é o seguinte, o que eu tava falando da senhora, né? Vamos lá, vamos voltar, porque eu sei que você quer saber o final disso ou não. Mas enfim, mas eu quero falar. Ela fala como identificar a inveja, que eu tava falando que é uma coisa que eu fazia muito e não sabia que era inveja. Tipo, quando alguém tenta derrubar o seu logro, quando você tá empolgado contando algo e a outra pessoa tenta desmerecer, é essa palavra, a pessoa tenta desmerecer. Por exemplo, você chega toda alegre pra sua amiga e fala assim, amiga, eu conheci alguém novo, não sei o quê, ele é gente boa demais, eu tô gostando muito dele. E aí a sua amiga fala assim, tá, mas tem 2 dias que você conhece essa pessoa. O outro também, você tava animado, e olha o que deu. E essa mulher, supostamente, disse que isso é inveja também. E a amiga, tipo, murcha, sabe? Depois que escuta isso, sim, é verdade, não é tão. E sim, eu fazia muito isso. Não com um namorado, talvez sim, eu dizia que eles eram feios, mas pensando bem, era inveja, cara. Era inveja. Nossa Senhora. Caramba. Eu teve uma época que eu tinha uma autoestima tão baixa que eu acreditava que ninguém tinha inveja de mim. Eu pensava, inveja de quê? Não sou bonita? Sou pobre? Não sou interessante? E aí, mas inveja de quê? Ninguém tem inveja de mim. E quando eu comentava isso para as pessoas achavam graça e diziam assim, é verdade. Tipo, concordavam com isso. Inveja de quê? Entendeu? Hoje em dia, eu sei que existe inveja do que você é, da sua personalidade, da sua coragem. Por exemplo, sua amiga que está reprovando há mais de 3 anos numa matéria e você, nossa, por que você continua? Por que você não muda, entendeu? De faculdade ou algo do estilo. Supostamente para essa mulher Miriam, isso é inveja também. Inveja da determinação dessa sua amiga que continua, que tem isso, sabe? Que tem essa vontade, tem fé que um dia vai conseguir. Supostamente para a mulher isso seria inveja dessa qualidade dela. Interessante, algo novo que eu
tinha parado pra pensar. Talvez muitos de vocês sim. Que bom. Deixe nos comentários. Curte o vídeo também, por favor. Ajuda nós. E aí é o seguinte, voltando ao tema, como eu me sentia tão insignificante, tão, enfim, que eu não via nada disso. Não, inveja que não existe, não. E hoje em dia, eu tô numa fase que eu nunca tinha sentido isso na vida, de ver beleza nas outras mulheres, de achar beleza nas coisas simples, entendeu? Coisas simples que eu não conseguia ver beleza e eu consigo ver hoje beleza em coisas simples, coisas do dia a dia, no meu cabelo também, que eu achava horrível, eu odiava meu cabelo, que era muito grosso. E as pessoas diziam que parecia cabelo de cavalo. E quando eu ia sempre, que eu ia numa peluqueria, como é o nome? Num salão de beleza, assim, melhor. Eles me diziam, elas, no caso, por que você não corta esse cabelo? Todo mal cuidado, pra que um cabelo tão comprido? Você nem cuida dele direito. Nossa, cabelo feio, todo ressecado, tudo isso, aquilo. Sempre. E aí, e aquilo, quando você escuta algo com muita frequência, você termina acreditando, né? Nossa, que péssima genética eu tenho. Eu ficava nisso, sabe? E hoje em dia não, eu tô nem aí, ó. Meu cabelo sem finalização. Tô nem aí, cara. Tô nem aí. Eu acho ele bonito. Antes eu achava bonito só aquele cabelo fininho, sabe? Aquele bem fininho mesmo. E eu achava lindo aquele cabelo fininho, assim, que... Não sei, eu achava lindo. Pra mim era tudo de bom aquele cabelo. E hoje em dia eu continuo achando ele lindo, porém eu consigo ver também beleza no meu, sabe? Enfim. Eu só achava beleza, teve uma época na minha vida que eu só achava bonita quem tinha rasgos, aparência europeia. Não necessariamente loira, dos olhos claros, não, mas se tivesse uma aparência da Europa, que parece que tem um familiar da Europa, aí eu achava linda, maravilhosa. As outras, raramente, tipo, eu achava comum, entendeu? Chata pra caralho, enfim, mas hoje em dia não, hoje em dia eu fico, que isso, cara? Menina linda dessa, eu olho na rua, todo dia eu vejo um montão de menina bonita, um montão de menina linda, maravilhosa. E eu acho tão leve, sabe? É tão leve você ver beleza em outros, é tão leve você desejar o bem para os outros. Não que todos os dias eu esteja good vibes. Não. Tem dia que eu tô virada pra... Você não entendeu, né? Mas enfim, é lindo isso mesmo. E hoje em dia, tipo, eu escuto as coisas assim que a gente sabe que é uma palavra linda de amigas, porém disfarçado de uma crítica. Aquela, eu já sei filtrar e entra aqui, sai aqui. Por exemplo, ai, você só... Já escutei, né? Você só sai com homem bonita, né? E depois a mesma pessoa falava, homem bonito só sai com mulher feia, entendeu? Essas coisinhas aí a gente escuta e... depois... E outros comentarinhos, sabe? Tipo, ai, não sei o que fulano viu em você? Já escutei. Ai, tô me fazendo a vítima? Talvez, pode ser. Às vezes eu não sei, não vou mentir pra vocês. Às vezes eu não sei. Nossa, isso tá parecendo uma sessão de terapia, né? Mas eu tô saindo no momento. Às vezes eu não sei o que é real e o que não. Porque já me fizeram tão de louca, tipo, eu vi uma coisa e a pessoa falava, não, mas você não viu isso, mas isso nunca existiu. Não, você tá louca, você tá possuída. Porque eu cresci numa religião, enfim, mas eu não vou falar o nome da religião pra quem frequenta essa igreja não se sentir ofendido, sabe? Porque eu acredito que não é porque fui tratada assim, ou as pessoas dessa religião que eu conheci eram assim, que todos são. Acredito que não. Acredito que cada igreja de cada cidade diferente, são pessoas diferentes, no caso, né? Cada um é coisas diferentes, sabe? Enfim, é isso, galera. Se você é uma menina
Você é uma menina de 50 anos, uma menina de 60, uma menina de 15. Eu quero que você saiba que você é muito especial. Você já sabe que você é única. Eu não sou charlatana nem nada. Eu tenho essa carona assim, meia estranha, quadrada, então. Eu sou assim também. Estranha e quadrada, assim, sabe? Como, tipo, se eu tenho que dizer algo, eu digo. Eu sei, eu já falei que eu tô tentando mudar, ser uma pessoa menos tóxica. Mas é aquilo, né? Tipo, eu vou fazer uma comparação aqui, talvez não vai ficar tão, não vai cair tão bem na fita, mas é o seguinte, sabe aquela pessoa que nasce se sentindo do sexo oposto? Então, mas aí ela se oprime tanto e ela aí tem um tempo que ela vira o sexo oposto, aí depois ela se arrepende, se oprime e volta a ser o seu sexo de nascença, sabe? Só que você sabe que ela tá tentando ser aquilo, mas em realidade ela é aquela outra coisa. Ela tá fazendo isso pra se sentir bem, ou na sua religião, com a família, ou com temas pessoais, a gente não sabe. Então, eu me sinto assim. É assim que eu me sinto. Eu espero que você entenda. Por exemplo, eu tenho essa personalidade, tipo, de dizer sim, sim, não, não. Porém, eu tô tentando mudar mais, ser menos assim. Mas é isso que eu sinto. Tipo, eu tô sendo assim pro bem pro bem, não que o outro seja mal. Mas entendeu, né? Tipo, pra ficar bem com os demais ao meu redor. Mas em realidade eu tô me oprimindo dentro. Você entendeu, né? E eu acredito que também é uma forma de amor. Às vezes, quando você ama, você muda por causa dos outros. E às vezes tem coisas que você nem queria fazer, mas você faz pro outro ficar bem. Entendeu? Você tá entendendo? Então é isso, meus amores. Um beijo. É a nova moda. E fiquem com Deus. Desejo tudo de bom pra vocês. Até a próxima.